Olá, eu sou a Sheila e vim aqui contar o que aconteceu comigo. Eu nasci numa cidade chamada Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia. Fui criado pelos meus avós paternos, meus pais são separados. Não tive a oportunidade na época de conhecer a minha mãe, mas enfim, eu fui criada pelos meus avós, como eu já disse, e eles sempre foram na igreja, sempre foram cristãos, e durante um certo período eu sempre fui com eles. Mas apesar de morar lá, apesar de ter um lar cristão com os meus avós, algo em mim queimava e sempre quis morar em outro lugar. Eu sempre quis vir embora da minha cidade. E o meu pai até uma vez falou para mim que uma vez ele me perguntou o que eu queria ganhar de presente, e eu falava que eu queria ir embora quando eu tivesse maior, e que ele me desse condições, dinheiro, sei lá, para eu ir embora. E aí quando eu tinha 12 anos, eu tracei um plano na minha mente e decidi seguir aquele plano. E eu decidi, em vez de ficar perder tempo brincando ou fazendo coisas que naquela época as meninas da minha idade faziam, eu decidi estudar, eu decidi ser destaque na minha sala de aula sempre. E até os meus 17 anos isso aconteceu, porque eu tinha um plano de sair da minha cidade. Algo em mim queimava para ir embora de lá e eu não me contentava com aquela situação. Então eu decidi fazer isso e eu fiz. Com 17 anos, eu terminei os meus estudos e cheguei um dia depois da minha formatura, numa conversa com meu pai, ele me perguntou o que eu iria fazer e eu falei para ele, eu quero ir embora amanhã. Meu pai não entendeu na época, mas ele sabia que aquilo era muito importante para mim, porque ele sempre falava que era o que eu falava, que eu gostava, eu sempre falava que eu queria ir embora da minha cidade, e eu fiz isso. Então, eu vim embora para Taubaté. Eu não conhecia ninguém aqui, apenas uma amiga minha. Vim e decidi estudar. E eu fiquei muito feliz de mudar de cidade, de mudar de realidade. Mas no decorrer dos anos, eu passei um bom tempo aqui e descobri que eu tinha apenas mudado de cidade. As coisas dentro de mim ainda não tinham sido resolvidas. E por todo o histórico, né, da minha família, de não ter sido criado pelos meus pais, não ter uma família perfeita, isso trouxe muitas coisas ruins dentro de mim. Então eu tinha um sério problema de rejeição, eu tinha muitas crises de tristezas profundas que do nada me dava, e eu sempre achava que as coisas nunca aconteceriam na minha vida. Um certo dia eu estava indo para a faculdade e foram em um desses momentos difíceis, de tristezas profundas na minha vida, e eu passei em frente a uma igreja e vi o apóstolo Cristiano pregando. E de repente me deu uma vontade de entrar e em vez de eu ir para a faculdade, eu entrei na igreja e fiquei atrás ouvindo uma pregação dele. Algo em mim me tocou naquele dia. Eu não sabia, mas Deus tinha um grande plano para a minha vida através daquela igreja. E durante um longo período, eu comecei a frequentar, e ainda assim resistente, né? Sem acreditar muito nas pessoas, nas coisas, em Deus, pelo contexto da minha história. Até que, de tanto ouvir sobre paternidade, eu descobri que isso faltava na minha vida. Então eu decidi falar com o apóstolo Hélio. E marcamos um dia e ele me explicou mais ou menos o que era, e eu decidi viver a paternidade. E desde o dia que eu fiz essa escolha, que eu decidi viver a paternidade, muitas coisas aconteceram na minha vida. A começar pelas feridas que eu permiti abri-las para que Deus pudesse curá-las, em relação aos meus pais, em relação à minha mãe. E eu fui entendendo como Deus fazia todas as coisas.
E à medida que eu ia conversando com ele e ele ia me explicando e me direcionando para cada escolha. E uma das coisas que eu entendi, né, é que no decorrer do tempo é que a paternidade espiritual, ela não é algo para você de repente. Você não ganha um pai para ele passear no shopping ou fazer compras com você, não é isso. É algo além disso. A paternidade espiritual é você ter alguém que você confia e que ele te ensina e te lança ao seu destino profético. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, né, só depois que eu decidi viver a paternidade que eu descobri que eu tenho um pai, que é Deus e que eu não sou órfã. E aí eu tive um encontro real com Deus, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente da que eu era antes. Hoje, quando eu volto na minha cidade, eu reencontro alguns amigos, né? Eles sempre perguntam, né? Falam que eu sou diferente, o que aconteceu, e eu simplesmente falo que é Cristo, que é Deus vivendo em mim. Que hoje eu descobri que eu tenho um pai que, além de cuidar da nossa vida, um Deus que realiza sonhos, que permite que possamos desfrutar de cada momento, de tudo aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. E logo eu que sempre, né, achei que nada daria certo na minha vida, eu sempre sou surpreendida por aquilo que Deus faz. Hoje eu estudei, terminei minha faculdade, sou empresária, casei há 1 ano e meio. Deus me deu um lar, Deus me deu uma família maravilhosa e eu posso desfrutar de tudo aquilo nele. E tudo isso ligado à paternidade. Eu nunca fiz uma escolha sem antes consultar a minha paternidade, sem acreditar que Deus sempre tinha o melhor para a minha vida. E além de tudo isso, né, nós somos presenteados agora no comecinho do ano, eu estou grávida e todos os dias eu agradeço a Deus, e tudo isso através da vida do apóstolo L, né, e da Igreja Sonho de Deus, onde é uma igreja onde você já chega, você é bem recebido. Nós não somos tratados lá como um bando, não, nós somos tratados um a um, somos acompanhados um a um. E eu vejo hoje bastante pessoas, assim como Deus fez na minha vida. Deus tem mudado a vida de muitas pessoas. E eu quero que você saiba que se essa história chegou até você, não foi por acaso. É que Deus tem um sonho e você faz parte dele.